Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. A graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua vida, que a graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua família. Estamos começando mais uma reflexão em família, apresentado pela família Barueri, e é uma grande bênção poder estar em tua companhia, termos o privilégio aqui de manifestar a excelente palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Adalberto Campos, eu sou um dos pastores aqui da família Barueri e sempre para nós é um motivo de grande louvor a Deus, porque nós podemos manifestar a palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Esse é o nosso motivo de oração. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, fique esperto. Jesus Cristo está voltando. É por isso que anunciamos as coisas do Senhor, porque a iminência e a volta de Cristo é real. O nosso Senhor está voltando. Que o Senhor possa falar poderosamente ao teu coração. Quero lhe fazer aqui um convite, se ainda você não curtiu a página da família Barueri, já curta ali também, clique no sininho. Se esse vídeo, se os vídeos que nós temos publicado têm sido instrumento de bênção para a sua vida, já curta ali também, porque assim nós vamos aumentar o número de pessoas que poderemos compartilhar esse vídeo, alcançando mais e mais pessoas e glorificar o nome santo do Senhor. Que a palavra de Cristo possa encontrar lugar no teu coração, que o nome do Senhor possa ser glorificado através da tua vida. Essa é a nossa oração, esse é o objetivo de estarmos aqui anunciando as coisas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, nas últimas semanas, as últimas 2 semanas, para sermos bem exatos, nós iniciamos uma série de reflexões que estão por base as 7 igrejas da Ásia, 7 igrejas da Ásia Menor, também conhecidas as 7 igrejas do Apocalipse. Tenho certeza que o Senhor tem falado ao teu coração e tenho certeza que o Senhor ainda vai falar muito mais. E hoje nós iremos continuar essa série de estudos, que o Senhor possa encontrar lugar no teu coração e que o nome de Cristo possa ser glorificado na tua vida. Se você puder, abra aí a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 12 ao versículo 17. O texto de hoje nós vamos falar sobre a igreja de Pérgamo. Portanto, se você puder abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 ao 17, tenho certeza que vai ser uma grande bênção para a tua vida. Apocalipse 2:12 diz assim: Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não vem contigo sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. Bom, como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Oremos ao Senhor. Pai, nós damos graças ao Senhor, porque a Tua palavra está posta sobre as nossas vidas. Queremos Te louvar, porque o Teu Espírito Santo é que se move em nossas vidas, nos leva a estudar, a meditar na Tua palavra e trazer aqui uma mensagem, uma reflexão aos meus irmãos e irmãs, uma reflexão na Tua palavra, Pai. Por isso eu lhe peço, abra os nossos olhos espirituais para que possamos ver e entender o teu propósito para com as nossas vidas. Abra os nossos ouvidos espirituais para que possamos ouvir e entender e compreender a chamada do Senhor para com as nossas vidas. Usa a minha vida, Senhor amado. Sou teu servo e peço,
usa a minha vida dentro do teu propósito, dentro do teu chamado, e assim seja o teu nome glorificado, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meu irmão, que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração, que o Espírito Santo de Deus guie todas as coisas e tudo aquilo que nós falamos aqui possa encontrar o teu coração e te moldar segundo o bom e excelente propósito do Senhor para com a tua vida. Conforme já falamos logo no início, nós iniciamos uma série de reflexões na família Barueri, trazendo o conteúdo do capítulo 2 e do capítulo 3 do livro do Apocalipse. Ainda estamos no capítulo 2, estamos hoje na terceira carta ali, pois esses dois capítulos, eles trazem 7 cartas, ou trazem 7 cartas escritas para 7 pastores de 7 igrejas da Ásia Menor, ali chamada, também conhecemos como as igrejas do Apocalipse. São elas, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, que falamos na última semana, a igreja de Pérgamo, que é a igreja que nós iremos meditar sobre ela no dia de hoje, Tiatira, Sardes, Filadélfia e, por fim, Laodiceia. Essas são as 7 igrejas da Ásia Menor, em que o Senhor inspira ali o apóstolo João a escrever cartas para cada uma dessas 7 igrejas, manifestando o chamado do Senhor. O apóstolo João, quando escreve essas cartas, quando escreve o livro do Apocalipse, ele está preso na ilha de Patmos, ali trazendo a revelação, o Espírito Santo do Senhor traz a João a revelação dos últimos acontecimentos que viriam sobre a humanidade até a instauração do novo céu e da nova terra. Ali João recebe essa revelação. E durante essa revelação, no início dessa revelação, o Senhor inspira João a escrever 7 cartas, 7 textos especiais às 7 igrejas da Ásia Menor, as igrejas que citamos há pouco. E ali o Senhor traz reconhecimento de cada uma daquelas igrejas, traz instruções para cada uma dessas igrejas, exorta a cada uma dessas igrejas e, por fim, estende uma promessa a cada uma dessas igrejas. E sobre essa expectativa, a cada uma dessas igrejas, a fim de que cumprissem o seu papel no seu tempo, no tempo daquela igreja. Tais reconhecimentos, tais instruções, tais exortações e tais promessas se aplicam à igreja contemporânea, trazendo a nós ali um caráter moral e um caráter espiritual. Um caráter moral a respeito da conduta daquela igreja, como que aquela igreja estava e como nós estamos hoje. E um caráter espiritual, revelando ali o propósito do nosso Senhor para aquela igreja. O conteúdo dessas cartas são históricos e conteúdos proféticos. Históricos, aquilo que revelam a condição moral e espiritual que a igreja que nós estamos estudando hoje, a igreja de Pérgamo, tinha. Qual era o caráter moral, qual era o caráter espiritual daquela igreja? E um caráter profético, que revela não somente a condição com que aquela igreja estava, mas também reflete um período da história da igreja. Perceba que na igreja de Éfeso, a igreja representava o período apostólico, o período de poder, o período da grande manifestação do Espírito Santo, a ousadia da pregação por meio do Espírito Santo. Já a igreja de Esmirna, ela revelava o período de perseguição, em que a igreja passava por um grande período de perseguição. E agora, a igreja de Pérgamo revela um período de apostasia, um período em que as doutrinas estavam sendo deixadas de lado e a igreja se enveredava, permitia entrar no seio da igreja, heresias, doutrinas erradas, ali que vão se estender a partir do ano 300 depois de Cristo, ali com vamos chamar a conversão de Constantino, muitas heresias passam a participar da igreja. E a igreja de Pérgamo representa um período tal da igreja, um período de grandes apostasias. Ok? Que o Senhor possa falar ao teu coração durante essas reflexões. Traremos todo o conteúdo histórico, mas também o conteúdo profético para as nossas reflexões. Na reflexão em família de hoje, nós veremos as lições práticas da igreja de Pérgamo, onde veremos o nosso estado moral e o nosso estado espiritual, e em qual estágio
da história a igreja de Pérgamo se encontrava. Já falamos, ela está no estágio ali, no momento da história das heresias, ou do abandono da doutrina cristã, representado ali a partir do ano 300 depois de Cristo. A cidade de Pérgamo, né, a palavra Pérgamo, na verdade, ela está relacionada com a palavra grega que é purgos, que significa torre, que significa castelo, que traz uma conotação de fortificação. Essa é a característica, ou esse é o significado da palavra Pérgamo. Pérgamo era uma cidadela, né, uma pequena cidade de Troia, ali da região de Troia. Você já deve ter ouvido falar de Troia, até o ditado que temos, né, o cavalo de Troia. Troia é uma cidade mais importante, uma cidade da Grécia muito importante, e Pérgamo ela estava ali próximo de Troia, uma das cidadelas de Troia, vamos dizer assim. Pérgamo era uma cidade da província romana, portanto, quem dominava, a gente se refere à Grécia com relação à localização, mas o império de então era o Império Romano. Portanto, Pérgamo era uma cidade de província romana, ou seja, havia sido conquistada por Roma ali no período neotestamentário. Já hoje, na parte ocidental da Turquia asiática. Ela tinha uma importância muito grande no quesito comercial e político, porque a sua importância religiosa cresceu muito. Ela foi uma cidade de grande valor religioso, por conta da sua política. Qual política que era? De adesão fácil ao Império Romano. Então ela se tornou um centro político. Existia ali a antiga forma de adoração ao diabo, então haviam cultos diretamente ligados a Satanás, cultos ligados ao diabo. Também era uma sede do culto antigo, das magias babilônicas. Então as magias, os cultos, os deuses caldeus, os deuses babilônicos, fazia parte da cultura ali instalado na cidade de Pérgamo, e ela se tornou um grande centro de propagação do culto ao imperador. Por ela ser uma cidade que aderiu de forma tranquila o Império Romano, ela se tornou uma cidade central para o culto ao imperador, que era o culto imposto pelo Império Romano ali. E era uma outra forma, evidentemente, de religião, de uma falsa religião, onde a cidade era dominada por forças satânicas. Ela tornou-se sede das 4 maiores religiões dos cultos pagãos, a saber, Zeus, de Atenas, de Dionísio, de Asclépio, e também ela se estabeleceu ali como o culto dos magos, a origem dos babilônicos. Falamos dos cultos caldeus. E os habitantes de Pérgamo eram chamados como principais guardiães do templo da Ásia. Por quê? Porque eles abrigavam essas principais religiões, de Zeus, dos magos ali, caldeus, ali, do culto aos babilônicos, de Dionísio e do culto ao imperador, que eram as 4 principais religiões do Império Romano, que o Império Romano, vamos dizer assim, abraçava. E ali, por isso, eles adoravam, eles se incorporaram à adoração ao imperador. A igreja cristã, evidentemente por causa disso, a igreja cristã se recusou aos princípios de adoração ao imperador, e isso fez com que a igreja cristã se tornasse uma traidora, ou fosse vista como uma traidora do império, sofrendo ali as consequências da sua recusa. Quanto à política e à economia da cidade, ela avançava, ela florescia, tendo sido chamada como a mais ilustre de todas as cidades da Ásia, porque ali convergiam as religiões, e pela fabricação que eles tinham de ungüentos, vasos e pergaminho. A origem da palavra pergaminho vem da palavra Pérgamo, aí tem a sua origem. Hoje em dia, não resta mais a glória daquela tão antiga cidade. Hoje ela se resume a uma pequena aldeia, que tem o nome de Bérgama, onde ocupa o seu lugar na planície abaixo do local da antiga Pérgamo. Então ela está abaixo, a localização geográfica dela está um pouco abaixo do que era anteriormente. Sobre esse propósito, né, de manifestar, de compreender as questões espirituais que abrangiam a igreja de Pérgamo
e as questões que podem nos trazer para hoje, as questões morais e espirituais, nós iremos trabalhar em Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 ao 17, conforme já lemos no início. Vamos ler novamente e cada versículo iremos tratando conforme a orientação do nosso Senhor. Fique conosco, que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração e que o nome de Cristo seja glorificado na tua vida. Versículo 12 do capítulo 2 de Apocalipse diz assim: Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve. O anjo da igreja, nós já temos falado sobre isso nas nossas últimas 2 ministrações. Anjo significa mensageiro, mensageiro espiritual ou mensageiro celestial, que tem a incumbência de trazer a mensagem de Deus para a igreja. Então essa carta foi destinada ao anjo da igreja, que entendemos que o anjo da igreja era o pastor da igreja. Então foi uma carta destinada ao pastor da igreja de Pérgamo para trazer preparo, para prepará-lo para a obra que Deus tinha sobre a sua vida e para a igreja de Pérgamo e para exortá-lo, para consolá-lo a respeito da perseguição que haveria de sofrer e tudo aquilo que estava acontecendo, orientar tanto contra a perseguição, orientar contra os pecados que aquela igreja tinha. Enfim, esse era o objetivo. Escrever ao anjo de Pérgamo, ao pastor da igreja de Pérgamo. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Cada uma das 7 cartas conta com um nome que traz a descrição de referência, vamos dizer assim, uma referência a Cristo, para aquele que estava sendo enviado, ou enviada por meio do apóstolo João. E aqui a referência que se dá a Cristo, a referência do Cristo para a igreja de Pérgamo diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Este é o caráter de Cristo para a igreja de Pérgamo. Por si mesmo, isso já encoraja a uma advertência à igreja, em um foco. Nós vemos essa mesma referência lá em Apocalipse capítulo 1, 16, que diz: a afiada espada de 2 gumes, que saía da boca de Cristo. Então, a referência da palavra, ou a referência de Cristo como a espada de 2 gumes. Aqui tem um significado muito importante, onde traz um juízo severo, onde traz um ameaçador e potencial juízo contra aquele que aquela espada iria ferir. Tal juízo cairia sobre os perseguidores da igreja, os quais historicamente eram os romanos, que ali impunham aos cristãos o culto ao imperador, e evidentemente os cristãos não aceitavam, e por isso eles eram perseguidos. Então, a promessa do Senhor é: eu vou contra esses perseguidores, contra esses que estão se levantando contra a igreja. Porém, leva um caráter também à igreja, ou seja, um caráter de condenar e trazer juízo contra a carnalidade e a tolerância que a igreja de Pérgamo insistia em manter entre os seus membros, entre a congregação. Poderíamos dizer que a descrição de Cristo ameaça o fato de um julgamento, tanto para os perseguidores da igreja, como para a própria igreja, porque ela também se fazia neutra, quando ela tinha que ter uma atitude muito mais clara e definida a respeito da sua fé. A espada, ela é um instrumento de julgamento penal, e aqui revela o Cristo não só como Senhor e Salvador, mas também como um juiz, o juiz da igreja de Pérgamo. Esta é a orientação ao anjo da igreja de Pérgamo. No versículo 13 nós vemos: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde habita Satanás. O Senhor inicia falando, versículo 13, conheço o lugar em que habitas. Essas palavras foram ditas porque o lugar, mesmo que eles habitavam, era notável
por ser um lugar de maldade, um lugar de provação, um lugar onde impulsionava os crentes à apostasia, onde impulsionava os crentes à tolerância ao paganismo. Toda aquela conotação em que a igreja de Pérgamo passava, no sentido do Império Romano, a grande pressão e opressão por parte do Império Romano, era prato cheio para que eles se acomodassem. E ali o Senhor fala, eu sei o lugar em que habita. O lugar onde habita mexia ou envolvia com o caráter daquela igreja. E por isso é especificamente mencionado aqui como um dos elementos mais importantes a igreja de Pérgamo. A carta de Pérgamo, ela traz essa importância. É algo que é equivalente assim, eu conheço as tuas obras. Nas outras cartas, o Senhor fala, eu conheço as tuas obras. Aqui para Pérgamo, o Senhor fala, olha, eu sei o lugar em que você habita. Ele traz uma conotação bastante parecida, porque a habitação referia-se ao caráter daquela igreja. Notemos que a igreja estava sendo influenciada pelo ambiente em que ela estava localizada. A cidade de Pérgamo, uma cidade pagã, uma cidade altamente idólatra, de cultos às principais divindades do mundo contemporâneo. É mais fácil para um crente ser santo em certos locais geográficos do que em outros. É mais fácil para os crentes ser mais santos em certas condições sociais do que em outras condições sociais. No entanto, o Evangelho exige de nossa parte que onde quer que nós estejamos, não importa as circunstâncias que venhamos a passar, os discípulos precisam manifestar a sua fidelidade ao Senhor. E é com relação a isso que o Espírito Santo vem tratar com o pastor de Pérgamo, com a igreja de Pérgamo. E ele fala do trono de Satanás. O lugar de Satanás, onde é o lugar, o trono é o lugar onde se exerce a autoridade, como se for um rei. A palavra trono no grego é tronos, muito parecida. Nós temos praticamente uma transliteração. Aliás, é uma transliteração que é usada no Novo Testamento como trono real, que traz sentido de julgamento, traz sentido de dar direção. Então ali o Senhor falava, o lugar que você está é o trono de Satanás. É alusão ao trono de Satanás que diz respeito ao culto ao imperador, onde Satanás impulsionava os homens a adorarem um mero homem. O paganismo fanático, da cidade de Pérgamo, era controlado por Satanás, a ponto da cidade de Pérgamo ter se tornado o centro da propagação das religiões iníquas, conforme falamos, as 4 religiões principais aqui no mundo. O culto ao imperador era a manifestação central desta religião, ou desta região. Avançando no mesmo versículo, diz, conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Diante da perseguição romana, diante da imposição romana contra a igreja de Cristo, contra a igreja de Pérgamo, esta igreja, ela conservou a essência cristã, que está na autoridade do nome de Cristo, não negando o autor e consumador de sua fé. E ainda o Senhor fala, Antipas, minha testemunha, meu fiel, a qual foi morto entre vós, até mesmo sob tempos de maior provação, em meio às ameaças, em meio aos sofrimentos, em meio às privações, em meio à própria morte ali, a morte dos membros e dos irmãos de Pérgamo, em seus sofrimentos, onde provinham o fato deles serem considerados traidores do Estado, recusando-se a participar de seu culto, que buscava honrar os seus supostos protetores divinos, os guardiões do imperador. Então o propósito era preservar os guardiões, mas a igreja de Pérgamo se manteve ali. Ela manteve a essência da fé, com alguns irmãos, como no caso de Antipas. Pouca coisa nós sabemos de Antipas. Na verdade, nós entendemos que ele era um líder, ou talvez até mesmo um pastor da igreja de Pérgamo, mas que, sim, ele foi um mártir, ele foi uma testemunha que deu a sua vida pela sua fé. Conforme o texto relata, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Antipas foi vítima, de certa forma, do satanismo que imperava na cidade de Pérgamo, o qual prevalecia
na cidade de Pérgamo, a razão verdadeira pela qual os homens matam uns aos outros, orientados ou direcionados por Satanás, influenciados, inspirados pela ação satânica. Então o Senhor falava, olha, eu sei onde você habita, eu sei o lugar em que você está, eu sei que o lugar que você está, a influência satânica é muito grande. A obrigatoriedade de se adorar a Satanás, ali representado pelo imperador, é muito grande. Inclusive, tem gente que morreu, Antipas, o meu testemunha, minha fiel testemunha morreu por causa disso. Eu sei disso, eu conheço as suas obras, eu sei o lugar que você mora, eu sei o lugar da tua habitação. Mas tinha algo que o Espírito Santo precisava falar àquela igreja. Ele diz assim, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. O Senhor fala, eu sei do lugar que você está, mas tens aí. Mas todavia, contra ti eu tenho alguma coisa, pois sustenta a doutrina de Balaão. Todavia, contra ti algumas coisas. Antes de trazer juízo contra a igreja de Pérgamo, o Senhor traz uma mensagem, a fim de que ela se arrependa. É isso que o Senhor faz comigo e com você no dia de hoje. O Senhor nos traz um alerta. Como está o teu relacionamento com Deus? Como está o teu posicionamento diante dos homens a respeito da fé que você tem? E sobre isso nós vamos nos deter durante toda essa ministração, pois tens os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas a ídolos e praticarem prostituição. Balaão, ele foi um profeta lá do Antigo Testamento, em que ele, na verdade, ele não se declara como inimigo de Deus. Ele se mostra até, vamos colocar entre aspas, um temente a Deus, mas, na verdade, ele não exercia uma fidelidade tão plena assim. Balaão, ele foi contratado por um rei chamado Balaque para amaldiçoar, emanar maldição contra o povo de Israel, quando o povo de Israel estava peregrinando no deserto, na sua saída do Egito para a terra prometida. Um rei chamado Baraque contratou Balaão para amaldiçoar Israel. Balaão, ele não conseguiu proferir maldições contra Israel, porque ele entendia, pela própria revelação do Senhor, que quem abençoava era Deus, era Jeová, portanto ele não poderia amaldiçoar quem Deus estava abençoando. Lembram-se da passagem da mula, da chamada famosa mula de Balaão? Exatamente, quando Balaão se perdeu um pouco nos seus propósitos, Deus usou até uma mula para tratar ali com Balaão. E Balaão ouviu a Deus, ouviu a mula e não intentou amaldiçoar ao povo de Deus, ao povo de Israel. Mas Balaão usou de um artifício muito mesquinho que realmente prejudicou o povo de Israel. Ele instruiu Balaque a mandar as suas mulheres para o arraial de Israel e ali aqueles homens de Israel se prostituírem com aquelas mulheres da terra de Balaque ou das mulheres moabitas ali e com isso introduzir cultos aos deuses pagãos. E com isso levar o povo de Israel a cair no pecado, a cair abandonando Deus e viver uma vida dissoluta. Essa foi a orientação de Balaão para Balaque. Enviar mulheres para que aqueles homens, os homens de Israel, comessem das coisas sacrificadas aos ídolos e se prostituírem com as suas mulheres. Olha que coisa terrível. Este é o pecado que havia na igreja de Pérgamo, a tolerância. Da mesma maneira, muitos crentes se comportam desta forma. Eles até não erram, até não pecam, até não cometem certos tipos de pecados, mas eles não reprovam, mas eles incentivam outros a praticarem o pecado que às vezes ele mesmo não faz.
como Balaão. Balaão não intentou contra Israel, mas induziu o outro ou ensinou o outro a se levantar contra Israel. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 32, ela é muito enfática a respeito desse quesito, dizendo assim: ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. No capítulo 1 da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo traz uma referência direta a respeito de pecado de ordem sexual, especialmente tratando do pecado de homossexualismo. E no final, no último versículo desse compêndio, desse ensinamento contra a prática homossexual, a orientação do apóstolo Paulo é o seguinte: olha, o problema é não só para aqueles que praticam, mas aqueles que aprovam, para aqueles que incentivam outros a praticarem. Era bem o pecado de Balaão, que não fez, mas incentivou o outro a fazer. Perceba, meu irmão, que a igreja precisa tomar uma posição séria na sua vida religiosa, em contrariar, em ser contra, em se levantar contra o pecado. Versículo 15 do capítulo 2 de Apocalipse diz assim: outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. A doutrina dos nicolaítas, que provavelmente é uma seita gnóstica, ou seja, uma seita que trabalhava sobre o princípio da fé, tendo por base o conhecimento, era essa a sua base. Evidentemente que é muito mais profundo do que isso, e a gente vai deter um pouco esse assunto. Mas a sua base era a imoralidade, porque um dos princípios do gnosticismo é que o corpo é mau. Se o corpo é mau, ele não pode ter nada com aquilo que é santo, ou com aquilo que é de Deus, com aquilo que é celestial. Portanto, vamos detonar esse corpo, vamos praticar todo tipo de imoralidade, porque não afetará a nossa espiritualidade. Então, o que você faz com o seu corpo não vai trazer nenhum significado a respeito do seu relacionamento com Deus. Viva a vida que você quiser, faça o que quiser com seu corpo, coma o que quiser, se prostitua, fique com quantas ou com quais pessoas você quiser, porque isso não vai envolver ou vai trazer relação entre o teu relacionamento com Deus. Olha que doutrina terrível. Ou seja, o teu descompromisso com o corpo nada vai prejudicar junto à tua alma. E a igreja cristã, ela continua sendo afetada por tal mentalidade gnóstica, naquilo que nós falamos, ou podemos chamar da crença fácil. É uma crença descompromissada, você faz o que quer. O evangelho precisa tornar-nos moralmente mais perfeitos. O evangelho precisa alcançar a nossa moral, a nossa prática de vida do dia a dia, mas muitos não têm sido transformados por ele, e nós precisamos pregar o evangelho transformador, que não apenas transforma a alma do homem, mas transforma o seu corpo e leva o seu espírito a Deus. O fato de que o evangelho tem podido transformar a pessoas que estão erradas em pessoas assertivas, em pessoas que andam segundo o procedimento de Deus. Nós não podemos ceder à base do paganismo, nós não podemos ceder, permitir que a base do paganismo, de uma igreja pecaminosa, de uma igreja distante de Deus, avance e continue. Portanto, aí vem a palavra do Senhor, versículo 16, diz: portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. A palavra é, portanto, arrepende-se. A chamada arrependimento, o chamado arrependimento, eles por 5 vezes, dentre as 7 igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas do Apocalipse, 5 vezes o Senhor chama ou conclama a igreja ao arrependimento, sendo para a igreja de Éfeso, de Pérgamo, Tiátira, Sardes e Laodiceia. O arrependimento não consiste apenas em uma mudança intelectual, de uma nova resolução, de uma nova forma de ver, de um esforço humano, no sentido de um aprimoramento moral. Apesar do próprio termo grego, a respeito de arrependimento significar mudança de mente, metanoia, já falamos anteriormente, o seu conceito no Novo Testamento, ele indica a mudança da alma para a conversão.
permitir que o Espírito Santo tome toda a nossa vida. Sabe aquela história que Deus quer o teu coração? Deus não quer só o teu coração, meu irmão. Deus quer o teu braço, Deus quer a tua perna, Deus quer a tua mente transformada no poder do Senhor, longe das ideologias de gêneros, ideologias de métodos abortivos, ideologias de sexualidades impuras. O Senhor quer a tua mente, o teu corpo, o teu coração, o teu ser. O Senhor salva nosso corpo, nossa alma e o nosso espírito. Aleluia. Se não, venho a ti sem demora. Notemos, irmãos, que o verbo é imperativo. O evangelho, ele é imperativo. Nós não podemos, Deus quer nos salvar e, em hipótese alguma, ele quer deixar parte de nossa vida. 2 Tessalonicenses 2,13 diz: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Senão, venho a ti sem demora. É possível que aqui o apóstolo João, em sua narrativa, esteja falando a respeito da parousia. É um termo grego que arremete para a volta de Cristo ali. Portanto, meu irmão, o juiz virá. Ele virá para julgar os incrédulos, ele virá para julgar a sua igreja igualmente, e mostra-nos a urgência pelo reino de Deus. O governo de Deus precisa ser estabelecido sobre as nossas vidas. O crente em Jesus precisa estar sempre preparado para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Provavelmente essas palavras elas apontam para seitas gnósticas ali que eram toleradas dentro da igreja de Pérgamo, nas fileiras dos cristãos de Pérgamo. A igreja inteira de Pérgamo teria que se arrepender. Talvez, e certamente, na verdade, não era toda a igreja que praticava o pecado, mas a igreja estava tolerando o mal. Ela estava se deixando ser maculada pelo mal que havia dentro dela. Porém, aqueles que tinham introduzido tal maldade na igreja eram justamente aqueles que teriam que enfrentar o julgamento da terrível espada do Senhor. Notemos que a espada do Senhor, aqui a descrição, a espada, que fala, é uma descrição do próprio Cristo. A espada de dois gumes é o próprio Cristo vindo na igreja. Não apenas para destituir os perversos gnósticos, não apenas para destituir aqueles que estavam ameaçando a santidade da igreja, mas para inserir a sua espada, separando o mal do bom, e a igreja ali estava neste meio, nessa turbulência. O juízo pode assumir forma de enfermidade física, o juízo pode assumir praga, ocorrências de mortes, ocorrências de situações, de problemas naturais, juízo de Deus. Meu irmão, o Estado de Roma talvez fosse um instrumento de Deus para purgar, para purificar a igreja de Pérgamo. Talvez fosse isso. Mas uma coisa é certa, irmãos, o Espírito Santo tem falado aos nossos corações para que nós não sejamos tolerantes ao mal. Nós não sejamos tolerantes à prática pecaminosa no seio da igreja. Dessa maneira, a igreja é advertida a não mostrar-se frouxa contra as questões morais, não tolerando aqueles que promovem imoralidade na igreja, seja francamente, ou seja abertamente, ou seja secretamente. Temos que ter uma posição de disciplina, de seriedade, de compromisso com a palavra do Senhor. Versículo 17 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedra é escrito um nome, a qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A promessa não é exclusiva à igreja de Pérgamo, é para você, é para mim, é para a igreja contemporânea, é para a nossa igreja, que além de ser uma ordem solene, para que dê ouvidos ao que o Espírito Santo estava dizendo, não segundo homens, não segundo a orientação de homens que eu posso aceitar ou não aceitar, mas se tratava de uma ordem
irrestrita de Deus, ao qual eu tenho que aceitar. Trata-se de um imperativo, onde as consequências dos atos serão levadas à tona, irão vir à tona. Podemos dar ouvidos à voz podemos deixar de dar ouvido à voz de homens, mas não podemos de dar ouvidos à voz do Espírito Santo que fala com a igreja. A ordem de Deus, ela não é sujeita à obediência de sim ou não. A ordem de Deus é para ser obedecida. A igreja está atenta. Você está ouvindo a voz do Espírito Santo, porque ao que vencer, aqueles que permanecem fiel a Cristo, aqueles que ouvem a advertência, aquele que se arrepende, aquele que persevera, esse sim há de entender que tem a capacidade espiritual de praticar aquilo que lhe foi ordenado. No grego é um termo militar. Nós somos retratados como aqueles que estão empenhados em um conflito espiritual. Aquilo que o Senhor mandou você fazer, vai e faça, porque é o Senhor quem vai te habilitar, é o Senhor quem vai colocar força nos teus braços, forças nos seus lábios, força na tua mente, força no teu coração, porque dar-lhe-ei um maná escondido. Lembremos-nos dos israelitas que se alimentaram do maná vindo de Deus por 40 anos no deserto, após terem sido libertados ali do Egito. Para o crente ser liberto da doutrina gnóstica, ser liberto da prostituição, ser liberto do pecado, e agora participar de uma nova vida em Cristo também significa o sustento para a nossa alma pelo direito de Deus, pelo ato direto de Deus, pelo cuidado de Deus. O Cristo é o pão da vida. João 6,48 diz: eu sou o pão da vida, o Senhor é quem vai te alimentar. Cristo nos oferece sustento espiritual, Ele compartilha conosco da sua própria natureza. Sua provisão não será evidente, exceto para aqueles que desejam profundamente buscarem. Você deseja buscar ao Senhor? Para os demais talvez não seja tão evidente, não seja tão claro, mas se você se dedicar ao Senhor, será sobre a tua vida. Essa é a verdadeira vida eterna, a participação da própria vida de Deus através de seu Filho Jesus. João 6,57. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. E a eterna provisão de Deus que satisfaz todas as necessidades humanas, cumprindo o ideal do destino humano, porquanto fomos criados para participar da imagem e da natureza de Deus. E por último, essa provisão eterna, ela é contrastada com a superficial satisfação que o mundo nos dá. Comer coisas oferecidas a ídolos é como tirar os prazeres carnais. Trata-se de uma negação daquilo que é mundano, trata-se de uma negação daquilo que é sensual, daquilo que é diabólico, das coisas que são indignas para aqueles que amam a Deus. Pois a este eu darei uma pedrinha branca, sobre essa pedrinha escrito o nome, a qual ninguém conhece, exceto aquele que a recebe. Nos tempos antigos, os juízes, ao lançarem juízo para ali os réus que vinham até eles entregavam uma pedrinha preta, que significava condenação, ou entregavam uma pedrinha branca, que significava libertação, que significava que ele não era mais culpado, ele era inocente. Portanto, ao crente é prometido a contemplação do seu perdão, a pedrinha branca que lhe dará o direito de entrar na glória celestial. Pedrinha esta, escrito o nome. A maioria dos estudiosos entende que este nome é o nome do próprio Deus, é o nome do próprio Cristo, aonde tem um relacionamento pessoal, intransferível, só você e Deus vai saber. É um relacionamento íntimo entre você e o seu Criador. Você está disposto a ter um relacionamento com Deus sem ninguém te falar nada, um relacionamento com um nome que só você e Deus podem se apropriar, podem conhecer? É isto que nos é prometido, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Você quer saber que tipo de nome você obterá? Então, meu irmão, torna-te vencedor. Antes disso, antes de qualquer pergunta em vão que possamos fazer, a glória secreta da vida é individual.
Quando o cristianismo é interpretado como uma experiência coletiva, e tem a sua coletividade, mas também, irmãos, nós precisamos entender que o Senhor trata conosco como indivíduos, como um homem único, como uma mulher única, destinada à glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cada crente vitorioso haverá de entrar em um segredo com Deus. Ah, quantos querem ter o seu segredo com Deus? Eu quero. Há uma cidadela central em cada personalidade de qual somente Deus partilha. Há uma cidade santa, há um lugar, um quarto específico, uma mansão, um lugar de relacionamento entre você e o seu Criador. Deus limpa completamente da vida do homem. Por isso, Ele nos dá uma pedra que significa a nossa redenção, a nossa purificação, o nosso perdão, um novo nome, representando uma nova personalidade, um novo indivíduo, obtida exclusivamente pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça que nos alcançou. Estas são as lições práticas da igreja de Pérgamo. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Que o Espírito Santo do Senhor te guie para uma vida abundante na presença de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Oremos ao Senhor. Pai, eu quero louvar o teu nome pelos meus irmãos e irmãs que estão nos vendo, nos assistindo. Seja, alguns não veem, alguns apenas colocam ali, estão ouvindo. Como uma irmã me testemunhou para mim há pouco, falando que ela, enquanto lavava a louça ali, o celular longe, ela ficava ouvindo e pensando na meditação. Fala com cada irmão, Senhor amado, não importa o que ele está fazendo, talvez lavando louça, dirigindo-se ao trabalho, indo à escola, tantas situações, Senhor amado, mas fala com meu irmão, Pai. Que esta bendita palavra encontre lugar em seu coração e o teu nome seja glorificado, Pai amado. E que a correção que estamos recebendo, nós possamos receber de bom grado e conforme diz a ordem do Senhor, arrependa-te, e aí sim você vai comer do maná do Senhor, do pão que desceu do céu, e aí sim você vai poder receber uma pedrinha branca que vai testificar o teu perdão, vai te testificar a tua redenção com um nome de relacionamento com o teu Criador. Em nome de Cristo, Senhor, nós te louvamos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Obrigado por estar conosco durante todo esse tempo. Que a palavra de Cristo encontre lugar no teu coração. E meu irmão, fique esperto. Jesus Cristo está voltando. É por isso que anunciamos as grandezas do Senhor. Tenha uma excelente semana na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a nossa próxima meditação, a nossa próxima reflexão, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe a todos.